Faxineira vê algo suspeito no lixo do patrão e salva a família de um desastre. Olá a todos! Antes de começarmos essa história incrível, se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como essa. E você que já nos acompanha, deixe nos comentários seu nome e de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer cada um de vocês. Agora sim, vamos à história. O silêncio da manhã de terça-feira foi quebrado por um grito abafado vindo da cozinha. Lorena Figueiredo largou o pano de limpeza que segurava e ficou paralisada diante da lixeira, suas mãos tremendo enquanto segurava um envelope amassado que acabara de retirar do meio de cascas de frutas e papéis usados. Seus olhos castanhos, normalmente serenos, estavam arregalados de horror. Dentro do envelope havia documentos que ela jamais deveria ter visto. Papéis que revelavam um segredo capaz de destruir não apenas a família para quem trabalhava há 6 anos, mas possivelmente suas próprias vidas também. Ela olhou rapidamente para o corredor, certificando-se de que estava sozinha. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes da mansão. Aqueles documentos não podiam estar ali por acidente. Alguém os havia descartado deliberadamente, ou talvez alguém quisesse que fossem encontrados. Mas por quem? E por quê? Lorena sabia que tinha apenas alguns minutos antes que alguém da família descesse para o café da manhã. Precisava decidir rapidamente, devolver os papéis ao lixo e fingir que nunca os tinha visto, ou fazer algo a respeito. Mas fazer o quê? E para quem contar? A faxineira de Barcelona. Para entender como Lorena Figueiredo chegou a esse momento crucial, é necessário voltar 6 anos no tempo, quando ela desembarcou no aeroporto de Barcelona, vinda de Recife, com apenas uma mala pequena e um coração cheio de esperanças. Aos 32 anos, Lorena havia deixado para trás sua família e o calor do Nordeste brasileiro em busca de uma vida melhor na Europa. Ela não era apenas uma faxineira qualquer. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, Lorena havia descoberto que diplomas brasileiros valiam pouco em Barcelona, especialmente quando se é imigrante sem conexões. Mas ela tinha algo que muitos não possuíam: uma ética de trabalho inabalável e uma capacidade incrível de observar detalhes que outros ignoravam. Foi essa a habilidade que chamou a atenção de Cláudio Tavares, um empresário brasileiro radicado na Espanha, dono de uma cadeia de restaurantes sofisticados espalhados pela Catalunha. Na entrevista de emprego, Lorena não apenas demonstrou competência nas tarefas domésticas, mas também sugeriu melhorias na organização da casa que impressionaram Cláudio e sua esposa, Helena Brandão. Helena era uma mulher elegante de 45 anos, nascida em Porto Alegre, com cabelos loiros que começavam a mostrar fios prateados que ela fazia questão de manter, dizendo que eram medalhas de sua experiência de vida. Ex-advogada corporativa, ela havia abandonado a carreira para cuidar dos 2 filhos e apoiar o marido na expansão dos negócios. Havia uma melancolia em seus olhos azuis que Lorena percebeu desde o primeiro dia, como se Helena carregasse algum peso invisível nos ombros. Os filhos do casal eram contrastes vivos. Rodrigo, de 17 anos, era um adolescente introspectivo que passava horas trancado no quarto, compondo músicas no violão, sonhando em se tornar músico profissional contra a vontade do pai. Já a Beatriz, de 14 anos, era extrovertida e falante, sempre envolvida em atividades escolares e projetos sociais, com uma paixão por biologia marinha que a fazia passar fins de semana inteiros no aquário de Barcelona. Lorena observava aquela família com carinho e, ao mesmo tempo, com uma pontada de tristeza. Ela mesma tinha deixado para trás um filho de 10 anos, Gabriel, que ficara com sua mãe em Recife enquanto ela trabalhava para enviar dinheiro todos os meses.
A saudade era uma ferida que nunca cicatrizava completamente, mas Lorena mantinha a esperança de um dia reunir sua família novamente. Rotina e observações. Durante os primeiros anos trabalhando para os Tavares, Lorena desenvolveu uma rotina meticulosa. Acordava às 6 da manhã, preparava café da manhã para a família, organizava as roupas para a lavagem, limpava a casa de cima a baixo e preparava o jantar antes de partir às 7 da noite. Era uma jornada longa, mas Cláudio e Helena pagavam bem e sempre a trataram com respeito, algo raro de encontrar. A mansão onde trabalhava ficava no bairro de Pedralbes, uma das áreas mais exclusivas de Barcelona, com ruas arborizadas e propriedades protegidas por muros altos e sistemas de segurança sofisticados. A casa dos Tavares tinha 3 andares, 6 quartos, uma piscina coberta e um jardim que Lorena adorava cuidar nas tardes de primavera. Mas foi sua natureza observadora que começou a notar pequenas mudanças na dinâmica familiar. Há cerca de 8 meses, Cláudio passou a chegar tarde em casa com frequência, sempre com desculpas sobre reuniões de negócios prolongadas ou problemas nos restaurantes. Helena, que costumava ser animada e participativa, tornou-se mais quieta e distante, passando horas em seu escritório particular sem sair. Lorena notou que as discussões entre o casal aumentaram, embora sempre tentassem manter a voz baixa quando estavam perto dos filhos ou dela. Rodrigo parecia mais rebelde, discutindo constantemente com o pai sobre seu futuro. Beatriz, por sua vez, mergulhava ainda mais em seus estudos, como se usasse o conhecimento como escudo contra a tensão familiar. Então, há 3 meses, algo mudou drasticamente. Cláudio começou a receber visitas estranhas em casa. Homens de terno escuro que chegavam em carros com vidros fumê e passavam horas trancados em seu escritório. Lorena percebia a tensão no rosto de seu patrão, as olheiras que não conseguia disfarçar, o jeito nervoso como atendia o telefone. Helena começou a tomar mais remédios. Lorena via os frascos de ansiolíticos aumentarem no armário do banheiro do casal. Uma vez, enquanto limpava o quarto principal, ela encontrou Helena sentada na beirada da cama, olhando para o nada com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. "Está tudo bem, dona Helena?" Lorena havia perguntado naquela ocasião, com genuína preocupação. Helena rapidamente enxugou as lágrimas e forçou um sorriso. "Está sim, Lorena. Apenas um dia difícil. Obrigada por perguntar." Mas Lorena sabia que não estava tudo bem. Algo estava muito errado naquela casa, e embora não fosse de sua conta se intrometer, ela não conseguia ignorar o que via. Afinal, aquela família havia se tornado, de certa forma, sua segunda família. Ela os conhecia intimamente. Conhecia suas manias, seus gostos, seus sonhos e medos. Como poderia simplesmente fechar os olhos? O começo da descoberta. Tudo começou a se revelar 3 semanas antes daquela terça-feira fatídica. Lorena estava organizando o escritório de Cláudio, uma tarefa que ela fazia apenas uma vez por semana, sempre com cuidado extra para não mexer em documentos importantes. Ele havia deixado instruções claras de que ela poderia limpar, mas nunca deveria mover papéis de sua mesa. Naquele dia, enquanto passava o aspirador, ela acidentalmente esbarrou em uma pilha de documentos que caíram ao chão. Apressada para reorganizá-los antes que alguém notasse, ela não pôde evitar ler alguns títulos nos cabeçalhos: Investigação Fiscal, Auditoria Federal, Notificação de Irregularidades Contábeis. Lorena sentiu um aperto no peito. Ela não era especialista em negócios, mas sabia o suficiente para entender que aquilo não era bom. Rapidamente organizou os papéis na ordem em que achou que estavam e saiu do escritório. Mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente pelos dias seguintes. Na semana seguinte, ela notou que Cláudio começou a trazer caixas para casa. Grandes caixas de papelão que ele pessoalmente carregava para o porão, recusando qualquer ajuda.
Lorena o viu descendo as escadas várias vezes durante a tarde, suando apesar do ar-condicionado ligado, com uma expressão de preocupação gravada no rosto. Lorena, o porão está temporariamente fora de uso para limpeza. Pode deixar essa área para depois, por favor? Ele havia dito, num tom que não admitia questionamentos. Ela apenas acenou com a cabeça, mas sua curiosidade estava aguçada. O que ele estava guardando lá embaixo? E por que tanto segredo? 2 dias depois, Lorena ouviu uma discussão acalorada entre Cláudio e Helena. Ela não estava querendo espionar, mas as vozes atravessavam as paredes do quarto do casal, onde ela estava organizando roupas limpas no closet anexo. Você não pode simplesmente fazer isso desaparecer, Cláudio. Estamos falando de fraude fiscal em larga escala. Se descobrirem, não vão apenas multar você, vão prender você. A voz de Helena estava carregada de desespero. Eu sei o que estou fazendo, Helena. Confia em mim. Tenho contatos que podem resolver isso discretamente. Ninguém vai descobrir. A resposta de Cláudio soava tensa, como se ele mesmo não acreditasse totalmente em suas palavras. E se descobrirem? O que acontece com as crianças? Com nossa casa? Com tudo que construímos? Houve uma pausa longa antes de Cláudio responder, sua voz mais baixa e carregada de emoção. Não vou deixar isso acontecer. Eu juro. Lorena terminou rapidamente sua tarefa e saiu do quarto, seu coração acelerado. Ela não deveria ter ouvido aquilo, mas agora não conseguia esquecer. Fraude fiscal, prisão, descoberta. As palavras giravam em sua mente como um redemoinho perturbador. Sinais de perigo. Nas semanas seguintes, a tensão na casa aumentou exponencialmente. Cláudio mal aparecia durante o dia, e quando estava em casa, permanecia trancado no escritório ou no porão. Helena desenvolveu uma tosse nervosa e perdeu peso visivelmente. Rodrigo e Beatriz percebiam que algo estava errado, mas seus pais mantinham um silêncio protetor, insistindo que tudo estava bem. Foi Beatriz quem procurou Lorena certa tarde, enquanto ela preparava o jantar. A menina entrou na cozinha com os olhos vermelhos, claramente tendo chorado. Lorena, posso te fazer uma pergunta? A voz dela tremeu ligeiramente. Claro, querida. O que aconteceu? Lorena secou as mãos no avental e se virou para dar atenção completa à garota. Meus pais, eles vão se separar. As palavras saíram num sussurro carregado de medo. Lorena sentiu o coração apertar. Ela se aproximou e colocou uma mão suave no ombro de Beatriz. Por que você acha isso? Eles não conversam mais. Mamãe chora escondida. Papai nunca está em casa. E quando estão juntos, a tensão é tão pesada que eu mal consigo respirar na mesma sala. Lágrimas começaram a escorrer novamente pelo rosto jovem de Beatriz. Às vezes os adultos passam por fases difíceis, Bia. Isso não significa necessariamente que vão se separar. Pode ser estresse do trabalho, preocupações financeiras, muitas coisas. Lorena tentou soar reconfortante, embora ela mesma estivesse preocupada. Eu só queria que voltasse a ser como antes, quando jantávamos juntos e ríamos, quando papai me ajudava com lição de casa e mamãe fazia aquelas sobremesas incríveis. Agora parece que estamos todos apenas sobrevivendo. Lorena abraçou a menina, deixando-a chorar em seu ombro. Naquele momento, ela tomou uma decisão silenciosa. Se houvesse algo que ela pudesse fazer para ajudar aquela família, ela faria. Não por obrigação de empregada, mas por genuíno carinho pelas pessoas que haviam se tornado parte de sua vida. A descoberta crucial. E então chegou aquela terça-feira, o dia que mudaria tudo. Lorena chegou a casa às 6:30 da manhã, como sempre, usando sua chave para entrar. A casa estava silenciosa, todos ainda dormiam. Ela seguiu sua rotina habitual. Primeiro a cozinha, depois a sala de estar, então os banheiros do térreo. Foi ao esvaziar a lixeira do escritório de Cláudio que ela encontrou o envelope amassado. Normalmente, ela apenas pegaria o saco de lixo e o levaria para fora sem olhar o conteúdo.
Mas algo no envelope chamou sua atenção. Ele estava rasgado nas bordas, como se alguém tivesse tentado destruí-lo com raiva, mas desistido no meio do processo. Lorena hesitou. Ela não deveria mexer. Não era da sua conta. Mas uma voz interior insistente a fez parar e retirar o envelope do lixo. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria e começava a ler os documentos dentro. O primeiro papel era um e-mail impresso, datado de 2 semanas atrás. O remetente era alguém chamado Marco Vilela, e o assunto era proposta final. O conteúdo era direto e ameaçador. Cláudio, já passamos do prazo. São 800 mil euros que você deve à nossa organização pelos serviços de consultoria fiscal que prestamos. Você sabia dos riscos quando nos contratou para otimizar suas declarações. Agora as autoridades estão investigando e você precisa pagar pelo nosso silêncio. Se não recebermos o valor integral até o dia 15 deste mês, seremos forçados a entregar todas as evidências das fraudes diretamente à Agência Tributária da Espanha. Isso incluirá a documentação que implica não apenas você, mas também sua esposa como cúmplice. Pense em seus filhos. Lorena sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo não era apenas uma questão de impostos não pagos. Era chantagem. Cláudio havia se envolvido com criminosos que agora o estavam extorquindo, e a ameaça incluía Helena, e por extensão colocava toda a família em risco. Ela continuou lendo os outros documentos. Havia planilhas mostrando transferências de dinheiro para contas offshore em paraísos fiscais, documentos falsificados sobre despesas dos restaurantes e até mesmo registros de conversas que pareciam ter sido gravadas secretamente. Mas o documento mais alarmante estava no fundo do envelope. Um relatório de investigação preliminar da polícia espanhola. Alguém já havia denunciado o esquema, e as autoridades estavam construindo um caso. O relatório mencionava não apenas Cláudio, mas toda uma rede de empresários brasileiros em Barcelona envolvidos em lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Lorena percebeu com horror que se aqueles documentos caíssem nas mãos erradas, ou mesmo se caíssem nas mãos certas, como as autoridades, a família Tavares seria destruída. Cláudio iria para a prisão. Helena, se provassem cumplicidade, também poderia ser presa. Os restaurantes seriam confiscados. Rodrigo e Beatriz perderiam tudo: sua casa, sua estabilidade, seu futuro. Mas o que mais a alarmou foi perceber que aquele envelope não estava ali por acidente. Alguém havia deliberadamente colocado aqueles documentos no lixo do escritório de Cláudio. Mas quem? E com que intenção? Decisões difíceis. Lorena guardou os documentos dentro de sua bolsa e continuou com suas tarefas. Mas sua mente estava em turbilhão. Ela precisava falar com alguém, mas com quem? Se contasse a Cláudio, ele poderia despedi-la por bisbilhotar. Se contasse a Helena, poderia piorar a situação da mulher que já estava à beira de um colapso nervoso. Se levasse direto às autoridades, estaria assinando a sentença de prisão de seu patrão. Por volta das 8 da manhã, Helena desceu para a cozinha. Ela usava um roupão de seda azul e seus cabelos estavam despenteados. O rosto pálido e cansado, como se não tivesse dormido direito há semanas. "Bom dia, Lorena. Obrigada por preparar o café", ela disse com um sorriso fraco, servindo-se de uma xícara fumegante. "Bom dia, dona Helena. A senhora dormiu bem?" Lorena perguntou, tentando soar casual, embora seu coração estivesse disparado. "Não muito, mas obrigada por perguntar." Helena se sentou à mesa da cozinha, segurando a xícara com as 2 mãos, como se buscasse calor, embora o dia estivesse ameno. Lorena observou a mulher por um momento, notando as olheiras profundas, os ombros caídos, o jeito como suas mãos tremiam ligeiramente. Ela tomou uma decisão. "Dona Helena, posso falar com a senhora sobre algo importante?" Helena levantou o olhar, surpresa com o tom sério. "Claro, Lorena. O que aconteceu?"
Lorena puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, algo que raramente fazia. Ela tirou o envelope de sua bolsa e o colocou sobre a mesa entre elas. Encontrei isso no lixo do escritório do Sr. Cláudio esta manhã. Sei que não deveria ter olhado, mas precisei ver o que era. E agora que vi, não posso simplesmente fingir que não existe. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Suas mãos começaram a tremer mais visivelmente e ela colocou a xícara na mesa com medo de deixá-la cair. Você leu? A voz dela era quase um sussurro. Li, e sei que vocês estão em perigo. Não apenas o Sr. Cláudio, mas a senhora e as crianças também. Helena fechou os olhos e 2 lágrimas escorreram por seu rosto. Por um longo momento, ela ficou em silêncio. E Lorena esperou pacientemente, dando-lhe espaço para processar. Finalmente, Helena abriu os olhos e encarou Lorena. Você precisa entender que meu marido não é um criminoso. Ele foi manipulado, enganado por pessoas que se apresentaram como consultores fiscais legítimos. Quando ele percebeu que estava envolvido em algo ilegal, já era tarde demais. Eles o estão chantageando, ameaçando destruir nossa família se ele não pagar valores absurdos. Por que não vão à polícia? Lorena perguntou gentilmente. Porque Cláudio assinou documentos. Mesmo que ele tenha sido enganado, há sua assinatura em papéis que o incriminam. Se formos à polícia, ele será preso de qualquer forma. E essas pessoas, Marco e seus associados, eles têm conexões. Disseram que se denunciarmos, eles garantirão que Cláudio seja atacado na prisão. Estamos presos, Lorena. Não há saída. Helena cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar silenciosamente. Lorena se levantou e se aproximou, colocando uma mão consoladora no ombro da mulher. Sempre há uma saída, ela disse suavemente. Mas preciso entender tudo. Quando isso começou? Quem são essas pessoas? E por que esse envelope estava no lixo? A história completa. Ao longo da próxima hora, enquanto o resto da casa ainda dormia, Helena contou toda a história a Lorena. Tudo havia começado 1 ano e meio atrás, quando os negócios de Cláudio começaram a crescer rapidamente. Ele abriu 3 novos restaurantes em diferentes cidades da Catalunha. E com a expansão vieram complicações fiscais que ele não estava preparado para lidar. Foi quando Marco Vilela se apresentou. Ele se dizia um consultor especializado em otimização tributária para empresários brasileiros na Europa. Tinha escritório elegante em Melbourne, onde dizia ter outros clientes, e apresentou credenciais aparentemente legítimas. Marco prometeu que poderia reduzir a carga tributária de Cláudio em 40%, tudo dentro da legalidade, usando brechas nas leis espanholas e tratados internacionais. Cláudio, deslumbrado com a possibilidade de economizar centenas de milhares de euros anualmente, contratou os serviços de Marco sem fazer a devida investigação. Por meses, tudo pareceu funcionar perfeitamente. Os impostos diminuíram, o fluxo de caixa melhorou, e Cláudio considerava Marco um gênio. Foi Helena, com sua formação em direito, quem começou a desconfiar. Ela pediu para ver os documentos que Marco estava preparando e ficou horrorizada ao perceber que muitas das otimizações eram, na verdade, fraudes. Havia faturas falsas, declarações de despesas inexistentes, transferências para empresas fantasmas em paraísos fiscais. Quando confrontou o marido, Cláudio inicialmente não acreditou. Mas ao investigar mais profundamente, descobriu a verdade horrível. Ele havia sido transformado, sem perceber, em peça de um esquema complexo de lavagem de dinheiro. Marco não era apenas um consultor desonesto, ele era parte de uma organização criminosa que usava empresários legítimos como fachada para lavar dinheiro de atividades ilegais. Cláudio tentou cortar relações com Marco imediatamente, mas foi quando a chantagem começou. Marco tinha todas as evidências das fraudes, evidências que incriminavam Cláudio diretamente.
Ele exigiu 800 mil euros pelo seu silêncio e pela proteção de não entregar os documentos às autoridades. Cláudio não tinha esse dinheiro disponível. Para levantar essa quantia, teria que vender os restaurantes ou a casa, o que levantaria suspeitas e poderia alertar as autoridades de qualquer forma. Ele estava paralisado pelo medo, tentando encontrar uma solução que não existia. E o envelope no lixo? Lorena perguntou quando Helena terminou de contar a história. Helena ficou pálida. Eu coloquei lá. A senhora? Sim. Ontem à noite, Cláudio e eu tivemos outra discussão horrível. Ele me mostrou esses documentos, dizendo que estava considerando simplesmente entregar tudo à polícia e se entregar, assumindo as consequências. Eu fiquei desesperada. Peguei os papéis e, num momento de raiva e desespero, joguei no lixo. Pensei, não sei o que pensei. Talvez que se os destruísse, o problema desapareceria. Mas claro que não funciona assim. Então o Sr. Cláudio sabe que os documentos sumiram? Provavelmente ainda não. Ele saiu muito cedo hoje, antes das 6 da manhã. Disse que tinha uma reunião urgente com o contador. Lorena respirou fundo, organizando seus pensamentos. Dona Helena, eu quero ajudar, mas preciso saber. A senhora confia em mim? Helena olhou nos olhos de Lorena por um longo momento e então assentiu lentamente. Confio. Você é a única pessoa nesta casa que ainda parece ter clareza de pensamento. Todos nós estamos perdidos no pânico. Um plano improvável. Lorena passou o resto da manhã pensando enquanto continuava suas tarefas. Ela não era advogada, não era policial, não era especialista em crimes financeiros. Era apenas uma faxineira, uma imigrante trabalhando longe de casa. Mas tinha algo que Cláudio e Helena não tinham naquele momento: distanciamento emocional suficiente para pensar com clareza. Ao meio-dia, depois que Rodrigo e Beatriz saíram para a escola, sem saber de nada, Lorena sentou-se novamente com Helena. Ela havia feito algumas ligações durante a manhã, consultando discretamente uma antiga colega de faculdade no Brasil, que agora trabalhava como advogada criminalista. Dona Helena, acho que sei o que precisa ser feito, mas vai exigir coragem, e o Sr. Cláudio vai precisar estar disposto a enfrentar consequências. Estou ouvindo, Helena disse, com uma determinação nova em sua voz. Primeiro, vocês precisam ir à polícia, mas não podem simplesmente aparecer. Precisam de um advogado especializado em crimes financeiros que possa negociar um acordo antes mesmo de se apresentarem. Na Espanha, assim como no Brasil, existe a possibilidade de delação premiada. Se vocês cooperarem totalmente com as investigações, especialmente fornecendo informações sobre Marco e a organização dele, as penas podem ser drasticamente reduzidas ou até eliminadas, dependendo de quão útil for a cooperação de vocês. Helena balançou a cabeça. Cláudio já pensou nisso, mas ele tem medo. Marco ameaçou que tem contatos dentro da polícia, que vai saber imediatamente se tentarmos denunciá-lo. Então não podemos usar a polícia local inicialmente. Precisamos ir direto para autoridades federais ou internacionais. A Europol, por exemplo, tem unidades especializadas em crimes financeiros transnacionais. Se Marco realmente está operando em Melbourne e Barcelona, lavando dinheiro, isso é um caso internacional. Lorena podia ver o cérebro de Helena processando as informações. A advogada dentro dela voltando à vida depois de estar adormecida pelo medo. Mas precisamos de provas, Helena disse. Essas documentações que você encontrou são um começo, mas não são suficientes. Precisaríamos de muito mais. E se o Sr. Cláudio tivesse todas as comunicações com Marco? E-mails, mensagens, gravações de conversas? Ele tem alguns, mas não tudo. E Marco sempre foi cuidadoso em não deixar rastros óbvios. Foi então que Lorena teve uma ideia arriscada. E se provocássemos Marco a deixar rastros? Helena franziu a testa. O que você quer dizer?
Se o Sr. Cláudio entrasse em contato com Marco dizendo que tem o dinheiro, mas que precisa de uma reunião pessoal para fazer a transferência, com garantias de que vocês estarão seguros, Marco apareceria. E se pudéssemos gravar essa reunião, ter provas diretas de extorsão. Isso é perigoso, Lorena. Marco não é apenas um criminoso de colarinho branco. Ele tem associados violentos. Por isso, a reunião teria que ser em um lugar público com segurança. E a polícia estaria próxima, pronta para intervir. Lorena sabia que estava propondo algo arriscado, mas não via outra alternativa. Helena ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela da cozinha para o jardim, onde, em tempos mais felizes, eles faziam churrascos em família. Finalmente, ela se virou para Lorena. Vou falar com Cláudio quando ele chegar, mas independente do que ele decidir, Lorena, obrigada. Obrigada por se importar. Obrigada por não simplesmente ignorar o que viu e seguir em frente com sua vida. Você não tinha obrigação de fazer nada disso. Lorena sorriu tristemente. Quando vim para a Europa, deixei meu filho no Brasil com minha mãe. Faço isso porque quero dar a ele uma vida melhor. Quando olho para Rodrigo e Beatriz, vejo o meu Gabriel. Como eu poderia ignorar quando crianças inocentes estão em risco de perder tudo? Isso não seria apenas covarde, seria uma traição a tudo que acredito. A decisão de Cláudio chegou em casa às 7 da noite, visivelmente exausto e derrotado. Helena o aguardava na sala de estar. E Lorena ficou na cozinha, dando-lhes privacidade, mas permanecendo na casa a pedido de Helena. A discussão foi longa e, às vezes, acalorada. Lorena podia ouvir partes da conversa. Cláudio inicialmente resistindo, argumentando que era arriscado demais, que poderia piorar as coisas. Helena insistindo que eles não tinham escolha, que fugir do problema só o tornaria pior. E então, surpreendentemente, foi a voz de Rodrigo que ela ouviu. O garoto havia chegado em casa da escola e entrado na sala, percebendo a tensão. E pela primeira vez, seus pais contaram a ele a verdade. Toda a verdade. Pai, Lorena ouviu Rodrigo dizer, sua voz tremendo, mas firme. Você sempre me disse para enfrentar as consequências dos meus erros, que fugir de problemas nunca funciona. Como você pode não seguir seu próprio conselho agora? Houve um longo silêncio, e então Lorena ouviu algo que a surpreendeu. Cláudio chorando. Era um som raro e comovente. Um homem orgulhoso quebrando sob o peso de seus erros e da verdade dita por seu filho. Quando Cláudio finalmente entrou na cozinha, seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era de determinação. Lorena, Helena me contou tudo. O que você fez? Ler aqueles documentos? Decidir ajudar mesmo sem nenhuma obrigação? Isso significa mais do que posso expressar. E eu vou fazer o que você sugeriu. Vou lutar, não apenas por mim, mas pela minha família. Naquela noite, eles trabalharam juntos, formulando um plano. Lorena ligou novamente para sua amiga advogada no Brasil, que a conectou com um colega em Madrid, especializado em casos de corrupção e crimes financeiros. O advogado, chamado Jorge Pereira, concordou em se reunir com eles no dia seguinte em seu escritório, preparando a armadilha. Os dias seguintes foram intensos e estressantes. Jorge Pereira era um homem sério de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma reputação impecável de ter ajudado dezenas de clientes a negociar acordos com autoridades em casos complexos de crime financeiro. Ele ouviu toda a história de Cláudio e Helena, revisou todos os documentos que Lorena havia encontrado e fez dezenas de perguntas detalhadas. Vocês têm um caso, ele finalmente concluiu. Sim, Cláudio cometeu crimes fiscais, mas as circunstâncias mostram que ele foi manipulado e coagido. Com cooperação total, incluindo ajudar a desmantelar a rede de Marco, posso negociar um acordo onde vocês pagarão multas pesadas e terão penas suspensas em vez de prisão real.
Mas precisamos de provas mais substanciais de extorsão. Foi aí que o plano de Lorena entrou em ação. Cláudio enviaria um e-mail para Marco, dizendo que havia conseguido reunir o dinheiro, mas que precisava de garantias pessoais antes de fazer a transferência. Ele proporia uma reunião em um café público no centro de Barcelona, durante o horário de almoço, quando estaria cheio de pessoas. Marco inicialmente resistiu, suspeitando de armadilha, mas sua ganância acabou vencendo. Ele concordou com a reunião, mas insistiu que Cláudio viesse sozinho e trouxesse comprovantes de que o dinheiro estava disponível para transferência imediata. O dia da reunião foi marcado para uma quinta-feira, 2 semanas após Lorena ter encontrado os documentos. Jorge Pereira trabalhou nos bastidores, coordenando com agentes da Unidade Central de Criminalidade Econômica e Financeira da Polícia Espanhola. A reunião seria monitorada e gravada, mas os policiais só interviriam se houvesse confirmação clara de extorsão ou se Cláudio desse um sinal de perigo. Cláudio usaria um dispositivo de gravação escondido, e Jorge estaria em uma mesa próxima no café, disfarçado como um cliente comum. Lorena, contra os protestos iniciais de todos, insistiu em estar presente também. Ela argumentou que, como uma mulher fazendo compras no centro, ela passaria completamente despercebida, e ela queria estar lá caso algo desse errado. O confronto. O Café Boêmio estava localizado na famosa Las Ramblas, sempre movimentado com turistas e locais. Era um lugar estratégico, público o suficiente para segurança, mas com mesas externas onde conversas podiam ser mantidas em relativo privado. Lorena chegou primeiro, vestindo roupas casuais e óculos escuros, sentando-se em uma mesa com vista para onde Cláudio estaria. Ela pediu um café e fingiu ler um livro, embora seus olhos nunca se desviassem completamente da entrada. Jorge chegou em seguida, sentando-se 2 mesas atrás de onde Cláudio se sentaria. Ele usava um terno discreto e carregava um laptop, parecendo ser apenas mais um profissional trabalhando remotamente de um café. Cláudio chegou exatamente no horário marcado, ao meio-dia. Ele se sentou em uma mesa externa, pediu um expresso e esperou. Lorena podia ver a tensão em sua postura, o jeito como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara. Marco Vilela apareceu 15 minutos depois. Ele era mais jovem do que Lorena esperava. Aparentava ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros penteados para trás, usando um terno caro e óculos escuros de designer. Havia uma arrogância casual em seu andar, como se ele fosse dono do mundo. Ele se sentou em frente a Cláudio sem cumprimentá-lo, removendo os óculos e olhando ao redor do café com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Então, Marco começou sem preâmbulos, sua voz com sotaque brasileiro, mas com toques de tempo vivido fora do país. Você finalmente conseguiu reunir juízo e dinheiro. Sobre tempo. Tenho o dinheiro, Cláudio respondeu, tentando manter a voz firme. Mas antes de transferir, preciso de garantias. Marco riu, um som sem humor. Garantias? Você não está em posição de negociar garantias, Cláudio. Você deve a mim. Você faz o que eu mando, quando eu mando. Preciso saber que isso termina aqui. Que depois dessa transferência, você e seus associados nos deixam em paz. Que os documentos incriminadores são destruídos. Oh, meu querido empresário ingênuo! Marco disse com um sorriso cruel. Você realmente acha que isso termina com um pagamento? Você está envolvido até o pescoço em um esquema que movimenta milhões. Você acha que 800 mil euros vão fazer isso simplesmente desaparecer? Cláudio empalideceu. O que você quer dizer? Quero dizer que este é apenas o primeiro pagamento. Você vai continuar trabalhando para nós, usando seus restaurantes para lavar dinheiro, ou vai entregar tudo o que temos sobre você às autoridades. E não pense em ir à polícia. Tenho contatos em toda a força policial catalã. Você seria preso antes de chegar na delegacia.
A expressão de Marco era de satisfação maligna. Ele estava gostando daquilo, do poder que tinha sobre Cláudio. Seus restaurantes vão se tornar parte de nossa operação. Você vai continuar como fachada pública, mas tomamos as decisões. E se você pensar em resistir, bem, acidentes acontecem. Seria uma pena se algo acontecesse com aquele seu filho rebelde ou aquela filhinha estudiosa, não é? Foi a menção às crianças que fez Cláudio perder a compostura. Não ouse ameaçar meus filhos, ele disse entre dentes cerrados. Não é ameaça, é garantia. Marco respondeu casualmente, como se estivesse discutindo o clima. Você pertence a nós agora. Aceite isso e a vida será mais fácil para todos. O que Marco não sabia era que cada palavra estava sendo gravada em alta definição. E que, naquele exato momento, agentes em roupas civis estavam se posicionando ao redor do café. Cláudio deu o sinal. Ele colocou a mão no bolso do paletó e deixou-a lá por 3 segundos. Era o código previamente combinado. Tudo aconteceu rapidamente depois disso. 3 agentes se aproximaram da mesa simultaneamente, identificando-se e mostrando distintivos. Marco tentou se levantar e fugir, mas foi imediatamente cercado e algemado. Marco Vilela está preso por extorsão, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e ameaças criminosas, um dos agentes anunciou, enquanto lia seus direitos. O rosto de Marco passou de confiança arrogante para choque completo em segundos. Ele olhou para Cláudio com ódio puro. Você me armou uma cilada. Você está morto. Meus associados vão te encontrar, seu... Silêncio! O agente ordenou, forçando Marco a sentar enquanto o outro agente fazia a prisão formal. Lorena observou tudo de sua mesa, seu coração acelerado, mas com um sentimento crescente de alívio. Funcionou. O plano realmente funcionou. Consequências e investigações. Os meses seguintes foram desafiadores, mas esperançosos. A prisão de Marco desencadeou uma investigação massiva que se espalhou por 3 países. Autoridades em Barcelona, Melbourne e até mesmo em São Paulo começaram a desmantelar a rede de lavagem de dinheiro que usava empresários desavisados como fachadas. Cláudio e Helena, como prometido por Jorge Pereira, cooperaram totalmente com as investigações. Eles forneceram todos os documentos, todas as comunicações, todos os detalhes de suas interações com Marco e sua organização. Em troca, o promotor ofereceu um acordo. Eles pagariam multas substanciais, devolveriam todos os valores economizados ilegalmente em impostos com juros, mas receberiam sentenças suspensas condicionais à boa conduta e serviço comunitário. Os restaurantes de Cláudio passaram por uma auditoria completa. Ele teve que vender 2 dos estabelecimentos para pagar as multas e os impostos devidos, mas conseguiu manter o restaurante principal que havia fundado originalmente, aquele que funcionava antes de Marco entrar em sua vida. A revelação pública foi inevitável e dolorosa. Jornais locais cobriram o caso e a reputação de Cláudio sofreu. Muitos clientes o abandonaram, considerando-o um criminoso. Mas lentamente, à medida que os detalhes do caso se tornaram públicos, como ele havia sido manipulado e depois coagido, e como ele corajosamente ajudou a desmantelar uma organização criminosa, algumas pessoas começaram a ver sua história sob uma luz diferente. Rodrigo e Beatriz enfrentaram bullying na escola quando a notícia se espalhou. Foi um período difícil, especialmente para Beatriz, que sempre se orgulhara da reputação impecável de sua família. Mas eles também aprenderam lições valiosas sobre humildade, resiliência e a importância de enfrentar consequências em vez de fugir delas. Para Helena, o processo foi paradoxalmente libertador. Ela voltou a exercer a advocacia, usando sua experiência para ajudar outros empresários que haviam sido vítimas de esquemas similares. Ela se tornou uma defensora pública do tema, dando palestras sobre como reconhecer e evitar consultores fraudulentos. O papel de Lorena,
Mas foi Lorena quem se tornou a heroína silenciosa da história. Jorge Pereira a descreveu como a pessoa que salvou esta família, em suas declarações à imprensa, embora Lorena sempre minimizasse seu papel. A verdade era que, sem sua observação atenta, sua decisão de não ignorar o que viu e sua coragem em se envolver, a família Tavares provavelmente teria sido destruída. Cláudio poderia ter tomado decisões desesperadas. Helena poderia ter tido um colapso completo. As crianças poderiam ter perdido ambos os pais para a prisão. Cláudio e Helena queriam recompensá-la generosamente, mas Lorena recusou qualquer pagamento extra. Não fiz isso por dinheiro, ela disse simplesmente. Fiz porque era a coisa certa a fazer. O que ela aceitou foi algo muito mais significativo. Ajuda para trazer seu filho Gabriel para Barcelona. Cláudio usou seus contatos para acelerar o processo de visto, e 3 meses depois da prisão de Marco, Gabriel, agora com 11 anos, chegou ao aeroporto de Barcelona, onde sua mãe o esperava com lágrimas de alegria. Lorena também aceitou que Cláudio pagasse por sua formação continuada. Ela começou um curso de Direito Internacional na universidade, estudando à noite, enquanto continuava trabalhando para a família Tavares durante o dia. Embora agora em uma capacidade mais de gerente de casa e conselheira de confiança do que simples faxineira. Meses depois, 6 meses após o incidente, a vida começou a encontrar um novo normal. Era uma quinta-feira à tarde e toda a família estava reunida na cozinha, um evento raro, mas cada vez mais frequente. Helena estava preparando sua famosa paella, uma receita que ela havia aprendido com uma vizinha espanhola e aperfeiçoado ao longo dos anos. Cláudio estava ajudando, cortando legumes e contando histórias engraçadas de clientes do restaurante. Rodrigo tocava violão suavemente na sala ao lado, tendo finalmente recebido a bênção do pai para seguir seu sonho musical. Beatriz estava mostrando a Lorena um projeto de ciências sobre a conservação marinha que ela estava desenvolvendo. E Gabriel, o filho de Lorena, estava sentado à mesa fazendo lição de casa, já se sentindo em casa naquele espaço que sua mãe havia cuidado por anos. "Lorena!" Cláudio disse de repente, parando de cortar os legumes e olhando para ela com uma expressão séria. "Há algo que Helena e eu queremos perguntar." Lorena levantou o olhar, curiosa e levemente apreensiva. Helena se juntou ao marido, secando as mãos em um pano de prato. "Nós temos pensado muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como chegamos até aqui, e percebemos que você não é apenas nossa funcionária, você é família. E como família," Cláudio continuou, "gostaríamos de saber se você aceitaria ser madrinha de Beatriz e Rodrigo, oficialmente. Sabemos que você já cuida deles como se fossem seus, mas queremos formalizar isso. Queremos que você saiba que, para nós, você é tão importante quanto qualquer membro de sangue desta família." Lorena sentiu lágrimas encherem seus olhos. Ela olhou ao redor da cozinha, para Cláudio, com sua expressão sincera, para Helena sorrindo através de suas próprias lágrimas, para Rodrigo, que havia parado de tocar e estava na porta observando, para Beatriz, que pulou e a abraçou, e para Gabriel, que sorriu orgulhoso de sua mãe. "Seria uma honra," ela finalmente respondeu, sua voz embargada pela emoção. Naquela noite, eles jantaram juntos pela primeira vez como uma verdadeira família estendida. Não havia mais segredos, não havia mais medo. Apenas gratidão, respeito mútuo e amor. O tipo de amor que nasce não de sangue compartilhado, mas de experiências compartilhadas, dificuldades superadas juntos e a escolha consciente de estar ali uns pelos outros. Reflexões finais. Semanas depois, Lorena estava sozinha na cozinha pela manhã, apreciando a tranquilidade antes que a casa acordasse. Ela pensou em como sua vida havia mudado dramaticamente no último ano. Ela veio para Barcelona buscando sobrevivência e acabou encontrando propósito.
Ela pegou um trabalho como faxineira e se tornou parte de algo muito maior. Ela pensou naquele envelope no lixo, o momento decisivo que poderia ter sido tão facilmente ignorado. Quantas pessoas teriam simplesmente jogado fora aqueles papéis sem olhar? Quantas teriam olhado, mas decidido que não era problema seu? Quantas teriam tido medo das consequências de se envolver? Mas Lorena havia aprendido algo fundamental ao longo de sua vida. Fazer a coisa certa raramente é fácil ou conveniente. Requer coragem, convicção e disposição para enfrentar desconforto. Mas os resultados, vidas salvas, famílias protegidas, justiça servida, fazem tudo valer a pena. Ela olhou pela janela da cozinha para o jardim onde Gabriel brincava, finalmente ao seu lado, depois de anos de separação dolorosa. Ela pensou em Rodrigo perseguindo seus sonhos musicais sem medo, em Beatriz mantendo suas notas excelentes e seu entusiasmo pela vida marinha, em Helena redescobrindo seu propósito como advogada e defensora, em Cláudio reconstruindo sua reputação através de trabalho honesto e humildade. Todas essas vidas poderiam ter tomado caminhos muito diferentes. Todas essas histórias poderiam ter tido finais trágicos, mas não tiveram. E embora Lorena soubesse que não era inteiramente responsável por isso, cada pessoa teve que fazer suas próprias escolhas corajosas. Ela também sabia que seu papel foi crucial. Às vezes, a pessoa mais improvável, uma faxineira imigrante sem conexões ou poder, pode ser exatamente quem precisa estar no lugar certo, no momento certo para mudar tudo. Helena entrou na cozinha, ainda de roupão, e sorriu ao ver Lorena. Bom dia! Pensando profundamente? Lorena sorriu de volta, apenas refletindo sobre como a vida é imprevisível e agradecendo aos céus por ter colocado você em nossas vidas. Helena disse, servindo-se de café. Sem você, não sei onde estaríamos agora. Vocês teriam encontrado uma maneira, Lorena disse modestamente. Talvez, mas não teria sido da mesma forma. E talvez não tivéssemos sobrevivido intactos. Helena se sentou à mesa, segurando a xícara quente. Você sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que heroísmo não precisa de capa ou superpoderes. Às vezes é apenas uma pessoa comum, prestando atenção, se importando e tendo a coragem de fazer algo quando seria mais fácil não fazer nada. Lorena sentiu um calor no peito. E eu aprendi que família não é apenas sobre sangue. É sobre quem está lá quando você precisa. Quem te levanta quando você cai. Quem luta ao seu lado quando tudo parece perdido. As duas mulheres, de mundos diferentes, reunidas pelas circunstâncias, unidas pela adversidade, sorriram uma para a outra em compreensão silenciosa. Lá fora, Barcelona estava acordando sob um céu azul limpo. Em algum lugar da cidade, Marco Vilela estava em uma cela aguardando julgamento, sua rede criminosa desmantelada. Jorge Pereira estava em seu escritório, usando as evidências fornecidas por Cláudio para construir casos contra outros membros da organização. Autoridades em 3 continentes estavam colaborando para garantir que justiça fosse feita. E na mansão em Pedralbes, uma família estava se curando, se reconstruindo e aprendendo que mesmo nas situações mais sombrias, há sempre esperança. Sempre há uma maneira de fazer o certo. Sempre há pessoas, muitas vezes as que menos esperamos, dispostas a lutar pelo que é justo. Tudo porque uma faxineira viu algo suspeito no lixo e decidiu que não podia simplesmente ignorar. Epílogo, 1 ano depois. O restaurante principal de Cláudio, agora renomeado Recomeço, estava lotado em uma noite de sexta-feira. O local havia se transformado não apenas em um estabelecimento de culinária brasileira de alta qualidade, mas também em um símbolo de redenção e segundas chances. Cláudio havia implementado um programa onde contratava pessoas que haviam cometido erros no passado, mas estavam genuinamente tentando reconstruir suas vidas.
ex-presidiários reabilitados, pessoas que haviam lutado contra vícios, imigrantes que precisavam de uma oportunidade. Ele supervisionava pessoalmente cada contratação, oferecia treinamento adequado e criava um ambiente de apoio e crescimento. Helena havia aberto uma pequena firma de advocacia especializada em defender empresários que haviam sido vítimas de esquemas fraudulentos. Ela trabalhava pro bono para aqueles que não podiam pagar, sustentada pelos casos pagantes e pela satisfação de fazer diferença real na vida das pessoas. Rodrigo estava no 2º ano de faculdade de música, mas também tocava regularmente no restaurante do pai, criando uma fusão única de sons brasileiros contemporâneos que atraía público jovem e diversificado. Suas músicas frequentemente contavam histórias de superação e redenção, arte inspirada pela experiência de sua própria família. Beatriz, agora com 15 anos, havia se tornado voluntária em um centro de conservação marinha, trabalhando com programas educacionais para crianças de comunidades carentes. Ela planejava estudar biologia marinha, mas com um foco em tornar o conhecimento científico acessível a todos, não apenas aos privilegiados. E Lorena? Ela continuava trabalhando para a família Tavares, mas sua função havia evoluído significativamente. Ela gerenciava a casa, sim, mas também estava no 2º ano de sua graduação em Direito, planejando especializar-se em direitos dos imigrantes. Gabriel estava se adaptando maravilhosamente à vida em Barcelona, fazendo amigos, aprendendo espanhol rapidamente e sonhando em se tornar médico. Naquela noite de sexta-feira, todos estavam reunidos no restaurante para uma celebração especial. Era o aniversário de 1 ano, desde a prisão de Marco, e, mais importante, 1 ano de reconstrução e crescimento para a família. Cláudio se levantou para fazer um brinde. Há 1 ano, estávamos à beira do abismo. Nossa família estava prestes a ser destruída por erros que eu cometi, escolhas que fiz por ingenuidade e ambição. Mas alguém nesta mesa tomou uma decisão diferente. Alguém decidiu que nossa história não terminaria em tragédia. Ele olhou diretamente para Lorena, que corou ligeiramente sob os olhares de todos. Lorena, você viu algo que poderia ter ignorado. Você escolheu se envolver quando seria mais fácil se afastar. Você arriscou sua própria segurança e estabilidade para salvar a minha família. E por isso somos eternamente gratos. Não apenas isso, Helena acrescentou. Você nos mostrou o significado de verdadeira coragem. Não é a ausência de medo, mas a escolha de fazer o certo apesar do medo. Rodrigo levantou seu copo. A Lorena, a heroína que encontramos no lixo, ele disse com um sorriso brincalhão, causando risos ao redor da mesa. Aos recomeços, Beatriz adicionou, e as pessoas que tornam eles possíveis. Gabriel, sempre tímido, mas orgulhoso, disse simplesmente, a minha mãe, a mulher mais corajosa que conheço. Todos levantaram seus copos, e Lorena sentiu lágrimas de gratidão e alegria enchendo seus olhos. A família, ela disse suavemente, não a que nascemos com, mas a que escolhemos. Os copos tilintaram juntos, selando não apenas um brinde, mas uma promessa. Uma promessa de que não importava quais desafios viessem, eles enfrentariam juntos. Uma promessa de que erros podem ser corrigidos, famílias podem ser curadas, e que às vezes a salvação vem das fontes mais inesperadas. Porque no final, não importa quem você é ou de onde vem. O que importa são as escolhas que você faz quando confrontado com o mal. E Lorena Figueiredo, uma simples faxineira imigrante, havia feito a escolha certa no momento certo. E isso fez toda a diferença. Chegamos ao final desta história inspiradora. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se ainda não o fez, e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis.
E para sabermos que você acompanhou até o final, deixe nos comentários a palavra coragem. Queremos ver quantos de vocês permaneceram conosco até o fim dessa jornada emocionante. Até a próxima história.